Oi, esse é o canal Vem o Teu Reino e eu sou a Ayla. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós podemos ter esse encontro juntos, fazendo orações e reflexões embasadas na palavra de Deus. Essa mensagem não chegou até você por coincidência. Creia que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Não negue a Cristo. Quero ler com vocês Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, que diz assim: Portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer pessoa que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Queridos, preste atenção, a palavra do Senhor é muito clara em certos aspectos. Algumas coisas que Jesus disse não precisam de muita explicação, não precisam de muita interpretação. Aqui nesse versículo, Jesus está nos alertando em relação a confessar e com relação a negar o nome de Jesus. Existe uma promessa para aqueles que o confessam diante de Deus e existe uma consequência pesada para aqueles que negam a Jesus. Muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, se dizem cristãs, mas o problema é que para Deus não basta apenas a gente se autodeclarar cristãos. Haverá um momento na nossa vida, queridos, em que nós precisaremos assumir a nossa condição de cristãos diante das pessoas. Nós precisamos mostrar isso com as nossas atitudes. Tem pessoas que, infelizmente, no domingo elas estão na igreja e na segunda-feira elas já estão no bar, enchendo a cara. Queridos, o mesmo corpo em que um momento está louvando a Deus ali na igreja, em outro momento esse mesmo corpo está entrando num motel com a namorada, com o namorado. Outro problema, não só falando de corpo, mas às vezes as mãos que tocam instrumentos ali para louvar a Deus são as mesmas mãos que tocam partes íntimas de alguém. Os olhos que se fecham quando está tendo ali uma reverência durante a oração são os mesmos olhos que navegam atentos em sites pornográficos durante a madrugada. E aí a gente pode se perguntar assim: ai, Senhor, mas quando é que foi que eu te neguei? Queridos, faça uma análise na sua vida. Eu falei exemplos aqui de corpo, eu falei exemplos de mãos, de olhos, que fazem coisas que desagradam ao Senhor. Em Isaías 29, versículo 13, Deus faz uma séria advertência onde ele diz assim: esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Queridos, preste atenção, quando o seu relacionamento com Deus se resume a uma lista de coisas que pode e não pode fazer, isso se chama religiosidade. E Deus não está atrás de pessoas religiosas. O Senhor, Ele está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não apenas entre quatro paredes de um templo, enquanto todos estão olhando, mas o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adoram durante toda a semana e não só de domingo. Queridos, essa palavra é uma palavra dura, uma palavra de advertência, mas se Deus permitiu que essa mensagem chegasse até você, é porque o Senhor deseja que você se conserte. Pare de levar uma vida dupla. Pare de, na frente das pessoas, na frente do pessoal da igreja, você parece uma pessoa cristã, você age como cristão, você fala como cristão, você ora como cristão, mas quando você está lá na roda dos seus amigos, na roda dos escarnecedores, para você não desagradar os seus amigos ou as suas amigas, você finge que não conhece Jesus. Ou talvez você não bebe, mas quando você está lá na sua confraternização da empresa, para ficar legal com todo mundo, você vai lá e bebe. Queridos, isso não agrada ao Senhor. Você não tem que ter uma vida dupla. Você tem que se mostrar cristão
dentro da igreja, você tem que ser cristão fora da igreja, para que você seja um exemplo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Para que você seja sal e luz nessa terra, queridos. Em nome de Jesus, não negue a Cristo. Não finja que você não conhece Jesus quando você está no meio de outras pessoas. Lembre-se da história de Pedro. Pedro, quando ele se sentiu ameaçado, ele negou Jesus. Ele falou: eu não conheço esse homem. Não seja como Pedro, queridos, mas esteja firmado em confessar a Jesus, em confessar o Senhor. Não negue Jesus diante dos homens, queridos. Em nome de Jesus, entregue a sua vida hoje para Jesus de uma forma completa. Abandone o seu pecado, porque o Senhor não se agrada dessa vida dupla. Confesse hoje ao Senhor os seus pecados e ouça a voz de Jesus te dizendo: vá e não peques mais. Que essa palavra possa frutificar no seu coração, que a gente possa se consertar hoje. Em nome de Jesus, queridos, que a nossa vida seja um exemplo, não só aos domingos, mas que a nossa vida seja um exemplo para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Paizinho, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, ó Deus, pelas coisas de errado que a gente faz, pelas coisas de errado que a gente fala, pelas coisas erradas que a gente vê, por todo aquele pecado oculto que se encontra dentro do nosso coração hoje, Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós entregamos a Ti o nosso coração sujo, nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida errada, a nossa vida dupla. Nós entregamos a Ti, Senhor, e nós pedimos: Senhor, nos conserte. Nos livra, Deus, de toda impureza, de toda sujeira, de todo pecado, Senhor. Livra-nos, ó Deus. Senhor, nós queremos confessar agora com a nossa boca que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós não queremos negar o seu nome, Pai. Que o Senhor nos ajude a demonstrar Jesus através das nossas atitudes, através da nossa vida. Senhor, que as pessoas que cruzarem o nosso caminho, que elas sejam impactadas, Senhor, que elas sejam impactadas pela presença do Espírito Santo sobre nós. Ah, Senhor, nos ajude, Deus, a seguir a Cristo. Nós abandonamos o nosso pecado nessa hora, Senhor. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor de uma forma completa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, que a graça do Senhor nos alcance. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido, compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Apoie esse projeto, participe desse grande movimento de oração e vamos juntos propagar o reino. Deus te abençoe.